não caberia um pouco nas iniciativas do nosso coletivo República Matizar, Mais Progresso, Museu Vassouras, mas, no fundo, ela cabe em tudo, porque é uma mesa sobre o Brasil, né? É uma mesa sobre... E eu dei o nome dessa mesa de Anotações de um Brasil que Arde, porque nós vamos ter duas pessoas aqui que, com as suas experiências, com as suas vivências e com as suas esperanças, porque eu acho que essa conversa é muito sobre esperança também, né? E uma delas é a Conceição Evaristo. Eu acho que ela não escreve para adornar o mundo. Ela escreve para reconfigurar o mundo. E isso eu acho muito importante. E, ao mesmo... por outro lado, nós temos a nossa mediadora, a Lília Guerra, que é uma habituê aqui da nossa casa, porque a Lília é uma escritora servidora. E aqui na Casa República a gente tem essa sessão, escritores servidores, de como a vida pública influencia a escrita e a literatura desses escritores. E a Lília, eu acho que ela é uma voz que... Bom, não interessa o que eu acho, né? Mas, enfim, eu estou falando só porque eu acho ela assim, um jeito de falar uma coisa muito boa sobre ela. Eu acho que ela é uma voz que nos faz parar para escutar, e não só para ler. É uma escritora que a gente escuta e pensa. Então, eu queria, primeiro, essa mesa é uma mesa patrocinada por uma das nossas iniciativas, a maisprogresso.org. Eu queria chamar o Luciano Cerqueira, que é o coordenador de projetos da Mais Progresso, para falar brevemente só o que é a Mais Progresso, e depois nós chamamos nossas duas stars para a gente começar essa conversa. Obrigada. Obrigado, Dani. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É um prazer vê-los aqui. Eu estava ali na porta organizando a entrada, né, também, já que eu fui o causador disso. Antes da Conceição lançar a Casa de Escrevivência, o nosso diretor, Guilherme César Coelho, falou: Luciano, a Conceição vai fazer uma casa, a gente tem que saber o que é isso. E eu passei um e-mail e não me responderam, passei 2 e-mails e não me responderam. Numa sexta-feira eu acordei, botei a melhor roupa e falei: vou na Casa de Escrevivência. Chegou lá, olha a minha sorte, estava a Jurema, que trabalha com ela, a Islene, e a própria Conceição. Eu falei: eu vim aqui, quero fazer uma parceria com vocês. Tem 2 anos. Foram muitas reuniões, muitos cafés, muitos e-mails, muitas mensagens, e aqui estamos nós, começando uma parceria. E eu estou, assim, feliz de ver vocês aqui. Eu quero usar uma fala do Simas, que o Simas falou muito sobre a morte, ele escreve sobre a morte. Branco e amarelo. E todos nós aqui um dia vamos fazer a passagem, vamos para outro plano, não sei como é que vocês chamam isso. E um dia, daqui a uns 30 anos, Conceição também irá. Ela vai virar nome de rua, vai virar nome de praça, vai ter estátua, vai ter museu. Pessoas contarão a história da Conceição, pessoas contarão a história das obras da Conceição, né? Vai ser lindo demais. Mas nós estarmos aqui hoje é fazer a homenagem à Conceição em vida, o que é mais importante. Isso é sensacional. Todos nós sentados aqui ou em pé é homenagear a maior escritora que o Brasil tem hoje. E isso é importante demais. Isso me deixa muito feliz, porque a Conceição, ela é uma referência na literatura para jovens e adultos, mas muito mais importante, a Conceição, ela ensinou as pessoas a ler, né, os seus livros, mas também incentivou pessoas negras a contarem suas histórias. E isso é fundamental. Eu estou muito feliz que a Conceição está aqui hoje. Muito obrigado. Então, agora, por favor, Conceição Evaristo. Boa tarde. Pega esse.
Agora sim, obrigado também, agradeço a presença de todos e essa oportunidade que a casa me contempla em estar com a dona Conceição aqui nessa tarde. E a gente combinamos algumas coisas, né, dona Conceição? E eu quero começar com 2 missões que me foram incumbidas. Ultimamente, eu tenho apreciado, visto um gesto que tinha caído, não vou dizer em desuso, mas por algum tempo eu deixei de ver, que era a questão da reverência, de falar sobre, né, os mais velhos. Hoje de manhã eu estive assistindo a mesa do Ney Lopes, e aí ele disse que a palavra ancestralidade tem sido usada de uma maneira castigada, isso mesmo. Ele falou que a palavra tem sido castigada ultimamente, né? Então eu começo o nosso encontro e vou tentar dar andamento nisso para que a sua voz possa ser ouvida o mais tempo possível. Mas a primeira missão é de 2 mais velhas que eu, que me incumbiram de falar com a senhora e de entregar encomendas. E eu comentei que estaria com a senhora hoje. E, primeiro, a professora Terezinha Augusta, que é uma mulher, uma professora aposentada, uma mulher, professora carioca. Eu disse que ia estar com a senhora e ela disse: mande meus cumprimentos à Conceição e diga a ela que nós precisamos almoçar juntas o mais breve possível. Isso me fez lembrar as vezes em que eu ia sair para visitar alguém, para falar alguma coisa, e a minha avó dizia: mande os meus cumprimentos, mande lembranças. Então, em primeiro lugar, as lembranças de dona Terezinha Augusta. A segunda pessoa para quem eu falei que ia estar com a senhora é a minha mãe, a dona Ana, né? E ela me pediu para entregar uma lembrança, e eu vou fazer isso. Eu poderia ter feito isso no particular, mas eu quero fazer isso aqui, publicamente, para legitimar essa ação de dar voz aos mais velhos. Então, dona Terezinha e dona Ana serão já representadas aqui. Está aqui a lembrança que a minha mãe pediu para entregar para a senhora. Fala com a Terezinha Augusto, que eu recebi os cumprimentos, as lembranças. A gente se conhece há tempos do Rio de Janeiro, da militância, e agradeço a sua mãe pela lembrança. Eu vou mostrar, porque já está aberto, e aí é bom a gente ostentar, né? Então, eu vou ostentar aqui o presente. Foi ela que fez. Isso me trouxe uma memória de infância. Obrigada. Sim ou não? Tiro? Não, não, pelo contrário. É para deixar mesmo perto de mim. A senhora dizer que te trouxe uma lembrança, por favor. Uma memória de infância. Não, eu contei na palestra. Eu conto. Pois é, então, missões encerradas, a gente combinamos também de ler alguns trechos aqui de poemas da recordação, que é um dos meus títulos favoritos da dona Conceição. E vamos ler trechos e comentá-los. Vou começar aqui com a leitura. Bom, antes de tudo, eu queria falar com você que eu estou muito feliz de estar com você. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais jovens, porque nas culturas africanas
e também é uma herança que a gente traz para a afro-brasilidade, né, para a nossa experiência. As pessoas mais velhas são referenciadas porque elas têm história para contar. Elas contar. Eu sinto esse poema porque é o mais velho e ele relembra as invasões colonizatórias em África e vem a viagem, ele fala da viagem até chegar na diáspora. Então, é o mais velho contando essa história para o mais novo. Então, o mais velho ele é sempre reverenciado porque ele tem essa experiência para contar. Ele tem a memória que o mais jovem não tem, a memória do passado. E, ao mesmo tempo, o mais jovem é muito reverenciado porque o mais jovem ele potencializa o mais novo, né? O mais velho. A esperança que o mais velho tem, ela está alocada no mais novo. E eu tenho dito, o que potencializa os meus 78 anos é essa oportunidade que eu tenho de trabalhar com mais jovens, é esse público jovem que eu tenho. Então, isso, além de certificar que a minha vida vale a pena, eu tenho muita esperança de que um dia nós teremos outras narrativas sobre o Brasil, porque tem essa juventude aí que eu acredito que possa traçar caminhos que a gente não conseguiu definir ainda. Então, muito obrigada por estar aqui com você. Obrigada, dona Conceição. Então, poema de recordação e outros movimentos. Ah, sim, a gente combinamos também de ler a biografia. E a biografia que está aqui no Canção para Ninar Menino Grande, que eu acho que é a mais recente, apesar de dispensar apresentações, é prático que se leia a biografia, então vamos fazer isso. Conceição Evaristo é escritora, ficcionista e ensaísta, graduada em letras, com ênfase em literatura pela UFRJ, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio, doutora em literatura comparada pela UFF. Sua primeira publicação foi em 1990, na série Cadernos Negros, do Grupo Quilomboje. Dos 7 livros publicados, 5 foram traduzidos para inglês, francês, espanhol, árabe e eslovaco. Em 2015, Olhos d'Água foi vencedor do Jabuti na categoria Contos e Crônicas. No Salão do Livro de Paris, lançou as obras Poncia Vicêncio e Em Submissas Lágrimas de Mulheres, pela editora Anacaona, e Poemas de Recordação e Outros Movimentos, em edição bilíngue português-francês. E Olhos d'Água, em francês, pela editora Des Femmes. Foi condecorada com o Prêmio do Governo de Minas Gerais pelo conjunto de sua obra, Prêmio Nicolas Guillain de Literatura pela Calibrian Philosophical Association, Prêmio Mestra das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo e homenageada com a ocupação Conceição Evaristo pelo Itaú Cultural. Em 2019, teve 3 livros aprovados no PNLD nacional, foi a escritora homenageada da Olimpíada de Língua Portuguesa pelo Itaú Social e pelo Prêmio Jabuti como personalidade literária. Em 2022, tomou posse da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência na USP. Conceição é mineira, de Belo Horizonte, e mãe de Ainá, sua especial menina. Agora sim. Página 10. O olho do sol batia sobre as roupas estendidas no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água, aspergindo, a minha vida menina balançavam ao vento. Pequenas lágrimas dos lençóis
pedrinhas azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens solitárias caídas do céu eram encontradas ao redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. Tudo me causava uma comoção maior. A poesia me visitava e eu nem sabia. Dona Conceição diz aqui que a poesia a visitava e a senhora nem sabia. Quando a senhora reconheceu essa visitação, e essas recordações, elas vieram no estado bruto, a senhora escrevia as recordações e depois lapidava, depois transformava, ou as suas primeiras anotações já vêm assim, nessa memória genuína, transformada assim nessa joia que está dentro dessa caixinha? A poesia me visitava e eu nem sabia, né? Eu fico pensando que o sujeito humano é um ser poético. Acho que todos nós temos uma poesia, né? Todos nós somos invadidos por essa poesia. E acho que essa poesia é justamente essa capacidade, não é nem capacidade, é esse desejo da gente apreender a vida, entender a vida, né? Entender o próprio mistério do nascimento, como entender o mistério da finitude. E tudo passa por isso, né? Tudo passa, os namoros, as paixões, as decepções. E a arte, né, é o lugar em que a gente encontra, talvez não a resposta. Antes da resposta, a gente encontra na arte muito mais a pergunta. E acho que algumas pessoas nascem com esse sentimento mais aguçado, ou encontram na poesia o que alguém talvez busque na dança, que é também uma poética do corpo, né? Busque no teatro, busque na música. Então, eu acho que essa poética do corpo ela está aí. Então, a poesia me visitava, né? Desde criança, eu fui uma criança que indagava muito, né? Eu era muito serelepe, gostava muito de andar, sair para lá, para cá. Dos 9 irmãos, talvez tanto é que dos 9 irmãos, eu fui a única que saí de Belo Horizonte e fui para o Rio de Janeiro. Mas talvez esse andar seria justamente a busca de alguma coisa que não se fazia presente. E esse não fazer presente me levava a crer, a buscar alguma coisa, a pensar que, na leitura, eu encontraria várias respostas para o mundo. Agora, a poesia, ela pode nascer, eu acho que em determinados momentos, determinados textos, ela pode nascer em estado bruto e você transcrever e ficar feliz com aquele estado bruto, como ela pode também ser um desespero, né? Um exercício de recriação do texto, de busca da palavra exata. Então, a minha criação poética, né, é muito isso. Em momentos, ela pode vir pronta, praticamente pronta, mas eu lido mais com esse exercício do fazer, do lapidar, né? O sentimento está aqui, a ideia está aqui, passo para o papel, a escrita está ali, mas falta, né? Falta. E acho que quem escreve também nunca considera que o texto está perfeito, né? É um desespero. Às vezes chega um momento que você fala: ai, que bom, ficou pronto, acho até bonitinho. Aí, daí, meia hora,
ou até depois do livro publicado, você fala, ficou faltando alguma coisa, né? Que eu acho que tem também a ver com a própria vida, né? Você não está pronto na vida. Você não está pronto, né? Você está se moldando, se fazendo, se reconhecendo no dia a dia. Mas, enquanto o texto é íntimo, enquanto só a senhora tem contato, só o autor, digamos assim, tem contato com o texto, essas revisitações acontecem. Então, com a senhora, depois que o texto é lido, é discutido, se a senhora tem notícia de alguma nem digo crítica, mas observações sobre o texto que possam levá-la a revisitá-lo também, qual que é o que a senhora acha que pode ser mais relevante assim para a senhora? Essas visitas que a senhora mesmo acha importantes ou alguma coisa que a senhora possa ouvir e também a faça refletir sobre essa revisitação do texto? Bom, por exemplo, eu tenho um texto que, depois de pronto, não é poema, é prosa, depois de pronto, quando eu publiquei, eu não gostei. Quando eu publiquei Ponciá Vicêncio, que foi o primeiro romance, eu não gostei de Ponciá Vicêncio. Eu também gosto. Eu não gostei de Ponciá Vicêncio. O que aconteceu? Aí eu fui, os leitores, as pessoas foram me trazendo o texto e comentando e falando. Nossa, mas que coisa que você... Não, que coisa linda. Eu me desesperei e coisa e tal, eu chorei. E me diziam a passagem. Aí eu corria lá no livro e lia aquela passagem. E eu falava, gente, até que ficou bonitinho mesmo. Entende? Então, foi essa devolução, né? Foi esse encantamento que o texto causou, e esse encantamento me foi devolvido. Então, eu aprendi a gostar de Ponciá Vicêncio. Mas foi um texto que, no momento, eu não gostei muito. Mas eu não fico lendo muito também as críticas, não, mas eu não leio também porque eu não tenho tempo, né? Eu recebo muita dissertação, muita monografia, muita tese de doutorado, e eu não tenho tempo mesmo de ler isso tudo. E me julgo uma pessoa feliz porque o que eu li, poucas vezes, acho que uma ou duas vezes, teve uma crítica assim, ai, que texto que não significa nada, que coisa, poucas vezes. Então, eu sou muito feliz também, porque parece que esse texto contamina as pessoas, parece que as pessoas gostam, né? Mas parece, né, gente? Mas eu não fico muito desesperada, não, porque se falarem que o texto está muito ruim, gente, eu vou parar. Aí, de medo até, eu prefiro não ficar afundando muito nisso, não, entende? Porque eu acho que quem diz que a opinião do público não importa, a partir do momento que você publica, quem não quer se importar com a opinião do público, não publica. Se você publica, é porque você quer se mostrar. E, quando você se mostra, você está vulnerável, né? Então, eu prefiro não ficar lendo muito, não. Eu queria tanto saber isso. Vamos lá. O tempo passava e eu não deixava de vigiar minha mãe. Ela era o meu tempo. Sol, se estava alegre, lágrimas, tempo de muitas chuvas, dúvidas, sofrimentos que dificilmente ela verbalizava. Eu adivinhava pela nebulosidade de seu rosto. Mais anterior a qualquer névoa, a qualquer chuva, havia sempre o sorriso, a graça, o canto da brincadeira com as meninas filhas ou como as meninas filhas. Foi daquele tempo meu, amalgamado ao dela, que me nasceu a sensação de que cada mulher comporta em si a calma e o desespero. Daí, dona Conceição, lendo esse trecho aqui, o que eu queria saber é o seguinte.
As personagens que a senhora delineia nas suas histórias, elas são muito humanas, né, com esses detalhes físicos e intelectuais e tal. Elas têm nome, endereço, né, características muito bem definidas que a senhora tem. Eu queria saber se a senhora cria essas personagens primeiro, delineia esse perfil, né? Essa daqui é fulana, tem esse nome, mora em tal lugar, veio dessa cidade, tá aqui nesse texto está com essa idade e tal. Ou isso varia, ou a senhora imagina aquela pessoa, estou falando especificamente das personagens femininas aqui, ou a senhora imagina inicialmente e aí vai ambientando, vai criando a partir do ambiente que a senhora também pretende que elas transitem. Olha, isso também acontece de uma maneira muito diversa. Por quê? A pessoa... Primeiro, eu fui criada num mundo de mulheres. Fui criada por minha mãe, por minha tia, primas que passavam por ali, vizinhas. Tinha um tio mais velho, né, que era marido da minha tia, Totó, e depois Oswaldo Catarina Evaristo, que é o pai da ministra dos Direitos Humanos, o pai de Macaé. Eu tive a oportunidade de viver mais com o pai dela do que ela, porque quando o pai dela faleceu, Macaé tinha 8 para 9 anos. Então, esse mundo das mulheres esteve muito presente na minha formação. E tive uma proximidade muito grande com a minha mãe. Minha mãe, primeiramente, ela teve 4 meninas. Então, houve grande parte da minha vida, a minha primeira infância, em que só tinha a presença da minha mãe e a presença da minha tia. Então, essa observação da conduta das mulheres, não só dela, mas das vizinhas, mulheres que iam lavar roupa na torneira, as colegas da minha mãe. Então, meu primeiro olhar para o mundo é atravessado, é constituído pelo olhar dessas mulheres. A minha mãe era uma mulher de muita fala com as filhas, mas minha mãe era uma mulher muito silenciosa e era uma mulher de ficar assuntando o mundo. Eu gosto muito desse termo, assuntar, bem mineiro. Para mim, assuntar ele tem uma eloquência maior do que observar. A minha avó cismava. Ficava cismando também. Então, eu acho que esses termos são termos que eu levo também para o texto literário. Então, e também a contação de histórias, né? Essa contação de histórias, essa falação íntima. Às vezes é um acontecimento corriqueiro, mas parece que a minha família tinha propensão de criar narrativas. Se uma pessoa caía, por exemplo, e quebrava a perna, você podia saber que essa narrativa viraria: o fulano quebrou a perna, está muito mal, o padre chegou para a extremunção. Então, qualquer fato corriqueiro virava uma narrativa. Então, isso me preparou muito para a escrita, né? Maria Nova diz isso no Becos da Memória, né? Esse acúmulo de narrativas que eu vivi, essa maneira de percepção do mundo, essas personagens que eu crio e que eu quero apreender o sentimento das personagens, isso também tem muito a ver com a própria literatura brasileira, né? Normalmente, com raríssimas exceções, as personagens negras são criadas, são ficcionalizadas a partir da sua subjetividade, são personagens muito raras. Então, há um intuito também de trabalhar com uma personagem, dizendo das angústias dessa personagem como ser humano e coisa e tal. Então, isso tudo compõe a minha literatura. Então, há algo que nasce
dessa experiência, mas há algo que nasce também do meu exercício consciente como escritora. Eu venho da área da literatura, então eu tenho essa formação, que bom, né, que eu tenha essa formação. Então, eu não sou inocente na criação do meu texto, né? Não sou inocente na criação da minha linguagem. E, todo momento, eu sei que eu estou trabalhando com a arte da palavra, né? Então, eu procuro caprichar, né, para entregar. Eu vou ler um outro agora aqui, que eu me encontrei nele em dois momentos diferentes da minha vida. Na infância e na minha vida madura, né? Na juventude, eu dei uma pausa aqui desse hábito, mas na infância as tranças eram o meu penteado crônico. Eu andava de trança todo o tempo. E aí depois, na juventude, assim, parei um pouco, fui fazer todos os penteados da moda, né? Fiz tudo que eu pude e não pude com o meu cabelo. E depois voltei a usar trança. E aí eu vou ler esse texto que é bem, bem especial para mim. Para a menina. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem, medos nos caminhos repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam, dores nas marcas lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos, a cor da sua veste insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina e a vida surge grata, descruzando as tranças. E veste, surge farta, justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo na veia de novos caminhos, esperança para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem tranças. E sobre isso eu não tenho nenhuma pergunta específica. É só porque eu gosto muito desse texto. E eu queria que a senhora falasse sobre ele, por favor, sobre o processo criativo dele. Esse trança, né? Eu trançar a menina, é lógico que eu trago aí o momento de eu trançar a minha filha, né? Hoje não, porque o cabelinho dela caiu bastante, mas a Iná tinha tranças. E também o momento que a minha mãe reunia, tinha um dia, final de semana, minha mãe reunia para trançar as 4 meninas. Também, né? Eu acho que essa é uma experiência comum também às famílias negras. Nós 3, das 3, ninguém chorava, mas tinha uma irmã que ela chorava tanto, mas ela fazia um escarcéu na hora de pentear o cabelo, que para a gente também acabava sendo angustiante, né? E tem algumas coisas assim desse momento de trançar, que o cabelo não pode ficar espalhado, né? Então, o cabelo que saísse, a gente punha na folha da bananeira. Para crescer, né? Para crescer. E também porque o cabelo, né, é algo muito vivo no teu corpo, então não é para ficar. Claro que aí entra outras questões também, né? Outras tecnologias. Outras tecnologias, as que a gente tem chamado de tecnologias ancestrais. E talvez porque esse poema, porque para nós, mulheres negras, uma das grandes ofensas que a nossa estética, o nosso modo de ser, uma das grandes ofensas que a gente viveu a vida inteira, principalmente uma mulher da nossa geração, era o cabelo. O cabelo significava, para a gente, quase que um repúdio ao corpo, de tantas piadas, né? Hoje as pessoas falam de... Como é que é? Bullying. Bullying. Bullying.
Mas o bullying é um ato racista, né? É um ato racista. Mas como também as palavras atenuam determinadas situações, mas não atenuam o efeito e a realidade, então a gente era cabelo de bombril, e cabelo duro, cabelo ruim. Então, trançar o cabelo também significava um exercício, uma necessidade para o cabelo ficar trançadinho e talvez ficar menos visível, né, na sua extensão, né, e que sempre é uma extensão muito volumosa, né? Então, trançar o cabelo, ou o cabelo em si, para a gente sempre foi um signo de rejeição, mas, na medida que a gente assume, eu sou justamente dessa geração, nos anos 70, nós estávamos usando Black Power aqui no Brasil, final de 70, 80, então vão surgir os Black Power, os Rastafaris, né? Isso muito também num diálogo com os afro-americanos. E a minha inspiração, quando eu chego no Rio de Janeiro, em 73, com meu cabelo Black Power, a diretora manda a servente me avisar que eu tinha que dar um jeito no meu cabelo. Aí eu falei, bom, eu fiz o concurso assim. E a minha grande inspiração tinha sido justamente Angela Davis, né? Quando eu vi... Isso ainda em Belo Horizonte, quando eu vi Angela Davis com Black Power, eu deixei de alisar o meu cabelo e vim para o Rio de Janeiro com Black Power. E ficava... Então, a trança tem muito a ver também com isso, o que significa o nosso cabelo, né? E que, apesar da minha irmã chorar, era o momento também que a minha mãe parava para cuidar da gente, né? E o conto Olhos d'Água tem um conto que as meninas, ao pentear o cabelo da boneca mãe, descobrem uma verruguinha no cabelo dela. Sim. Eu me lembro dessas reuniões para cuidar do cabelo, não só para trançar, mas de nós crianças quase sempre trança, né? Ou quase ou pente quente, né? Sessão de chapinha, mas não essa chapinha que se liga na tomada, aquela chapinha que se esquentava na chama do fogão, né? E no bairro onde eu morava tinha uma pessoa específica que fazia esse processo, e aí precisava marcar, fazer o agendamento e tal, mas exatamente isso que a senhora disse. Além de tudo, era um momento de cuidado, né? Era um momento que a minha tia era mais que cuidava mais dessa parte, né? Aos sábados à tarde, nós ficávamos esperando, embora soubéssemos que ia ser sofrido, que não tinha tinha parte da higienização também, né, dona Conceição? Abrir a cabeleira para ver lá passar o pente, para ver se tinham visitantes. Mas era um tempo que a gente ficava ali sob cuidado das nossas mães, das nossas avós ali, ou da minha tia, que passavam, às vezes, muito tempo cuidando dos outros, né? Em outras casas, em outros lugares, e elas vinham ter esse tempo com a gente. E realmente era muito importante. Me lembrei disso. Eu não sei se eu comentei com a senhora que eu sou uma servidora pública, sou auxiliar de enfermagem no município onde eu moro, em São Paulo. E, como auxiliar, eu fui uma trabalhadora doméstica, assim como a minha mãe, assim como a minha avó, assim como a minha tia, durante algum tempo da minha vida. E, do serviço doméstico, passei para o ofício, né, para a equipe de enfermagem, enquanto eu trabalhava durante o dia, nas casas, nas diversas casas onde eu era contratada. À noite, eu fiz o curso de enfermagem, né? Eu já tinha para lá de quase 30 anos quando isso aconteceu. E aí, uma única vez, eu fui procurar um trabalho na rede privada. E me chamaram para essa entrevista e eu precisava... Eu tinha terminado o curso, era minha primeira tentativa. E aí essa entrevista, ela exigia que eu fosse de roupa branca,
né, para fazer a entrevista. E eu pensei assim, puxa, mas eu não tenho roupa branca, né? Eu acabei o curso, eu preciso de um emprego para poder comprar a roupa branca. E aí fiquei muito preocupada, e aquela correria ali, porque a senhora sabe que quando a gente abre a boca ali na vila, na aldeia, o pessoal já, mas que número que é? Quem é que tem uma roupa branca aí? Vamos ver como é que faz. E aí consegui lá um conjunto que me servia, enfim, e fui à entrevista. E foi um fracasso. Não passei da primeira fase, e eu entendi que, naquela fase, talvez hoje isso possa ter mudado, mas, naquele momento em que eu estava ingressando, a estética para esse serviço, para ocupar esse serviço, era muito importante. E aí eu entendi que, talvez, ingressar no serviço público fosse uma solução, justamente por isso que a senhora falou, porque eu ia fazer a prova, e ninguém ia olhar o meu cabelo, ninguém ia olhar, não precisava de roupa branca fazer a prova. E aí eu entendi que talvez esse fosse o caminho. Então, eu nunca tive, pelo menos na saúde, um emprego na rede privada. Eu tive 3 vínculos empregatícios, e todos eles foram através do serviço público por causa disso. Eu falei, não vou mais me submeter a isso, não venho mais, para que as pessoas me avaliem fisicamente e não avaliem a minha competência. Então, foi assim. Embora existam parênteses, assim, eu ainda, naquela época, achava que era a forma mais justa de contratação, embora eu tenha depois analisado algumas coisas, ainda penso assim, mas foi isso, dona Conceição, desisti. A senhora bebeu água? Agora nem percebi. Bebi. A senhora bebeu água. Vou beber porque eu vou fazer uma leitura agora. Vou me preparar, porque é uma das leituras mais bonitas que eu já vi. E aí, todas as vezes que eu leio, eu fico emocionada, e aí vamos ver agora como é que vai funcionar. Qual é o trecho aqui? O povo em procissão, carregado de fé, calmo em frente, seguia mirando o andor do sagrado. O respingo da vela, chorando parafina derretida na pele da minha mão, ameaçava queimar minha fé criança. Eu seguia. Desde então, aprendi que a queimação da pele é dor somente para quem tem uma rasa crença. Não posso abandonar o cortejo. O santo parece, às vezes, não ter pressa. Creio que ele gosta de ser acarinhado pela dor do povo e vai adiando o milagre. Entretanto, sou fiel. Até hoje espero e acredito no milagre da graça. Sigo o séquito. Ora vou murmurando, ora gritando, e em segredo até blasfemando. Ao santo digo, ele que nos carregue e que nos ampare, e que, sem mais tardar, se ponha a ouvir e a atender às nossas necessitadas preces. Dona Conceição, tem um dia... Eu sou assim, muito fã de samba, né? Eu escuto samba todos os dias e, assim, para me acalmar, eu escuto bateria nota 10. Quando eu estou nervosa, as pessoas, eu vou escutar uma música calma, eu ouço bateria nota 10 para me acalmar. Sou muito fã de samba, sou muito fã da Clara Nunes, de quem eu aprendi a gostar com a minha avó, Dona Júlia também. Né? Todos os lugares que eu vou, eu repito que a minha mãe era Júlia, a minha avó era Júlia, e a minha tia também era Júlia, e a minha sobrinha também é Júlia. E a minha avó, ela tinha discos de samba, que, inclusive, eu guardei alguns, e tem um deles chamado Esperança, que é de 1976, do ano que eu nasci. E esse disco tem uma música que é de Antônio Candeia Filho e do Jaime Candeia, e se chama Minha Gente do Morro. Não sei se a senhora vai lembrar dessa música. Eu não sei porque esse disco, que tem
Banho de Manjericão, sabe? Então, assim, ficou muito famosa, Banho de Manjericão, e essa música, Minha Gente do Morro, é aquela música do tipo lado B, sabe? Que as pessoas não deram muita bola, mas eu dei muita bola. Porque nessa música o Candeia conta a história de um pessoal que morava num morro, e esse morro foi vendido, e as pessoas precisavam ser, digamos que, eles iam dizer realocadas, mas nós sabemos que elas foram expulsas daquele lugar. E ele fala assim: mudaram o meu povo para longe, bem distante, onde Deus não faz morada. Isso sempre me deixou assim muito perplexa, porque normalmente as pessoas dizem o quê? Que Deus é onipotente, está em todos os lugares, né? Mesmo no meio dos lugares onde a gente não está, pretende-se que ele esteja. E Candeia foi e teve coragem e falou no momento de indignação. E quando eu li esse trecho da senhora, eu fiquei pensando nessa indignação e nessa autora que escreveu isso, ao meu ver, assim, ao meu entender, num momento de exigir cuidado para o seu povo, né? Exigir que o santo cuide naquela procissão e se vire e dê seus pulos e faça seus corres, porque nós estamos precisando. Eu senti que foi assim, eu sinto que foi um momento de indignação, e eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre esses momentos que a escrita acontece, quando a senhora está com esse sentimento. E eu queria agradecer também. Muito obrigada. Eu acho que momentos de indignação são momentos também que a arte resolve. Eu acho que se a arte ela não resolve, mas ela atenua, né? Eu acho que ela pode trazer até uma esperança ou uma crença, né? Uma crença na potência do sujeito, na potência das coletividades em resolver aquilo, né, que causa essa raiva, né? Eu tenho dito isso também, né? Disse ontem numa mesa, quem me assistiu, porque aí acaba também sendo repetido. Então, quem escutou ontem, tampem os ouvidos para escutar. Essa sensação é recorrente, né? A gente fala e fala, vou falar isso de novo, as pessoas vão falar como ela é repetitiva. Isso. Então, tampem os ouvidos. Mas a arte, né? Isso que nos causa raiva, e normalmente o que nos causa raiva é aquilo que a gente enxerga ou vive como injustiça. E, claro, que esse texto também tem uma ironia, né? O santo que se apresse e nos resolva, até por causa também de um discurso que tenta apaziguar as pessoas. E foi um discurso também que foi pregado na própria apaziguamento do sujeito africano, né? Os belíssimos discursos de Padre Vieira, né? Tem um discurso que ele faz na Igreja dos Homens de Cor, em que ele compara o sofrimento de Cristo, né, com o sofrimento dos sujeitos escravizados com o sofrimento de Cristo. Então, ele compara o moinho como, inclusive, a cruz, né? Ele vai dizer que a cruz tem o formato da cruz, né? O formato do moinho, da cana-de-açúcar, é o mesmo formato da cruz. E aí tem um discurso, é muito bonito o discurso dele, muito bonito, cheio de metáfora. E aí esse discurso apazigua, né? Então, a Igreja Católica, né, o cristianismo, tem essa responsabilidade de ter
apaziguado, né, ou tentado apaziguar os sujeitos escravizados, como tem também a responsabilidade de ter catequizado os índios, né, num discurso que seria de amansar os índios, né, e aí a gente pergunta quem é a fera, né? Quem representa, quem seriam os bárbaros, né? Os africanos e os indígenas, ou seria a própria descoberta europeia, né? A própria invasão europeia no continente africano, e que não se deu só, né? A própria Índia também, né? Com a colonização europeia, parte da Índia com a colonização europeia. Então, essa indignação, ela pode... O texto é um lugar de escapar isso, né? Porque o texto é um lugar de inventar uma outra sociedade, de inventar uma outra história, né? Ao mesmo tempo, você critica uma realidade, né? O texto ficcional, ele pode criticar uma realidade, ele critica uma realidade e inventa outra, mesmo quando ele não critica explicitamente, mas quando ele inventa uma outra realidade, mostra que a realidade que se vive não é boa, né? Então, aí, né, o santo que se vire tem toda essa indignação. O santo que se apresse, porque o povo está cansado. Que o milagre aconteça logo. Então, nesse sentido, o texto literário, ontem eu estava dizendo isso também, o texto literário é um espaço para o sujeito e para as coletividades que passam por processo de subordinação, por processo de aviltamento. O texto literário é o lugar de poder dizer. E por isso, né, que muitas vezes as pessoas confundem o texto de escritores negros, o texto de escritores indígenas, são textos panfletários. São textos panfletários. Mas, por exemplo, a gente sabe que, nos países africanos, eu vou falar países africanos de língua portuguesa, que eu conheço, há expressões muito bonitas, porque dizem a pátria ela foi desenhada primeiro no papel. Foram os poetas que conceberam, homens e mulheres, que conceberam a pátria principalmente no nível do desejo. E esse nível do desejo alimentava, fazia acreditar que era possível fazer uma revolução. O primeiro presidente da Angola, Agostinho Neto, era um poeta, e muitos dos poemas que Agostinho escreveu na prisão. Isto eu tenho dito também, o texto vinga e vinga, né? Talvez aqui seja muito conhecido também, quando a gente planta uma mudinha e uma roseira, sei lá o quê, e a planta nasce, a gente fala, a planta vingou. Quando o bebê é muito fraquinho, ganha uma saúde, esse bebê vingou. A minha filha vingou, porque ela está com 44 anos e, segundo a medicina, ela não viveria nem 3 meses. A literatura de autoria africana, de autoria negra, aqui no Brasil, de autoria indígena, é uma literatura que a gente pode pensar que ela vinga nos 2 sentidos. Vinga no sentido que ela está aí, ela se impõe, ela cresce, ela passa a ser reconhecida. A gente tem visto aí autoria indígena presente aqui na Flip, autoria que talvez há 10 anos atrás a gente não pensava. A autoria negra também aqui na Flip, autoria que só
tem aumentado a partir do manifesto que nós escrevemos, aliás, Luana Xavier escreveu em 2017, cobrando a presença dessa autoria negra na Flip. Então, ela vinga e a literatura, né, criada a partir de sujeitos que sofrem discriminação ou por causa de orientação sexual, ou por causa da condição étnica, ou por causa da condição social. Esses discursos literários, essas novas narrativas, aliás, elas não são novas narrativas, elas já estavam aí, elas simplesmente não eram creditadas e acreditadas como literatura. Então, essa literatura ela vem vingando, né? Ela vem crescendo, ela vem florescendo. Então, vingar aí está no sentido de florescer mesmo, né? de ganhar potência. E tem também o sentido de vingar mesmo. Né? E vinga, ontem eu estava dizendo, e vinga de uma maneira que não é uma vingança, não é uma agressividade física, mas vinga no sentido de reivindicar e de ocupar um lugar. E também no sentido, ao ocupar esse lugar, ela também faz uma mudança de lugares. Né? Ela coloca o sujeito e ela coloca esses grupos que foram sempre dominados a uma inversão de papéis, a um lugar em que essa literatura, em que esse sujeito penetra. E aí eu cito como exemplo a experiência. A minha mãe, as minhas tias, eu mesma trabalhei em casa. A minha mãe trabalhou para familiares de Otto Lara Rezende. A minha mãe trabalhou para Henriqueta e Alaide Lisboa. A minha tia trabalhou para o grande pensador mineiro, grande professor Eduardo Frieiro. E por aí vai. Né? Eu brinco muito que eu fui inoculada pela literatura a partir dos lugares subalternizados que a minha mãe trabalhou. E aí, recentemente não, há 1 ano ou 2 anos atrás, quando eu tomei posse na Academia Mineira de Letras, um dos acadêmicos estava me explicando. Então, muitas pessoas... É comum, quando um acadêmico imprime uma marca muito grande na casa, então é comum você se referir à academia, estou falando de Minas, tá? É muito comum você se referir à academia dizendo a casa de fulano, a casa de ciclano. Então, na Academia Mineira de Letras, é comum a gente ouvir falar a casa de Alaide, porque a acadêmica Alaide Lisboa marcou a Academia Mineira de Letras quando esteve presente. Eu levo isso justamente para o meu discurso de posse. A minha mãe foi empregada na casa de Alaide Lisboa. O pai de Alaide Lisboa, João Lisboa, era padrinho da minha irmã mais velha, porque a gente ainda estava, minha família vivia um momento em que a empregada dá o filho para ser batizada para os patrões. Esse apadrinhamento criava uma certa proteção. Então, a minha irmã mais velha, também foi só ela, foi dada para o pai de Alaide Lisboa de Oliveira. Aí, quando eu digo que a literatura vinga, quando ela proporciona uma mudança de lugar social, né? Ela proporciona essa movência, porque a minha história, como a história de várias escritoras negras, como a sua história, era para a gente continuar no lugar da subalternidade. E a literatura nos coloca num outro lugar.
independente de ganhar dinheiro ou não, mas se constrói, a gente ajuda a construir um outro imaginário para as mulheres negras, né? As mulheres negras são enfermeiras, são médicas, são professoras, são escritoras, são políticas, são cozinheiras, são lavadeiras, e tudo isso a gente faz, são sambistas, e tudo isso a gente faz com muita competência. Então, o lugar que a gente pode ocupar é um lugar diverso, como qualquer uma outra pessoa branca pode ocupar. Ora, e aí, quando esse sentido de vingança... Está acabando. Está acabando. Esse sentido de vingança, né, e a vingança também pensada de um modo metafórico, quando eu digo hoje, eu vou para a casa de Alaide, eu estou dizendo que eu vou para um evento na Academia Mineira de Letras. Quando a minha mãe dizia que ela ia para a casa de Alaide, ela estava se referindo que ela ia para a casa da patroa dela. Então, essa modificação de papéis, essa modificação dos lugares que podem ser ocupados, e que isso a gente vai construindo ao longo da história, é uma vingança que o texto, que a vida literária, que a minha posição e a posição sua como escritora produz também. Alguém some com esse papelzinho. Queria contar só uma curiosidade para a senhora. Era brincadeira. Mas, se quiser levar a sério, pode levar. Eu quero contar uma coisa para a senhora. Esse livro aqui, que eu falei que eu vou entregar um para a senhora daqui a pouco, é O Céu para os Bastardos, que é um romance o meu mais recente romance. O último livro que eu reeditei é de contos, que é o Perifobia, e esse daqui é o inédito mais recente. E ele se chama O Céu para os Bastardos, é o que a gente estava conversando. E aí, desde a primeira vez que eu dediquei esse livro, né, fiz uma dedicatória para esse livro para um leitor, nós tivemos uma breve conversa antes dessa dedicatória, e aí, não sei por quê, ficamos falando sobre o título, Céu para os Bastardos, sei que lá. E aí eu falei assim, nós falamos assim, mas o céu é de todo mundo, né? Assim, o jeito que a gente fala, né? Depois, no final da conversa. E aí eu falei assim, eu vou dedicar esse livro para ele e vou escrever O céu é de todos, né? O céu é de todos, o céu é para todos, enfim, depois da conversa. E era a primeira vez que eu assinava esse livro. Mas eu queria escrever que o céu era de todo mundo. Eu não queria escrever que o céu era de todos. Aí eu fiquei pensando, mas eu vou escrever que o céu é de todo mundo, vai ficar parecendo que eu escrevi errado, né? Aí eu pensei assim, não, mas a gente combinamos de não morrer. Então, tudo bem que o céu é de todo mundo. E aí eu escrevi que o céu era de todo mundo, e desde então eu sempre faço a mesma assinatura nesse livro, para qualquer pessoa que eu dedique, não importa quem, eu escrevo que o céu é de todo mundo. Inclusive, esse aqui é o meu exemplar de trabalho, e eu escrevi para mim também, para eu também poder me lembrar que o céu é de todo mundo. Então, obrigado por essa legitimização da nossa vontade, daquilo que a gente acha que vai ficar bonito e não importa o que as pessoas vão pensar. Eu tenho caminhado devagar, sabe, nessa estrada, mas tem melhorado, e, com certeza, a senhora e as outras que vieram antes, preparando tudo isso, contribuíram
para que o caminho ficasse mais, não fácil, mas de percorrer. E eu espero, sinceramente, estar contribuindo de alguma maneira também. E obrigada, dona Conceição. Obrigada mesmo. Eu ia ler mais 25 poemas aqui, mas... Só um pouquinho. E como a gente combinamos de não morrer, e eu preciso sempre falar que foi uma expressão consciente, e aí eu coloco essa expressão, essa construção na boca de um personagem, e a tendência de correção da língua é tão grande que essa frase espalhou. Nós combinamos de não morrer, eles combinaram de nos matar. Não é nada disso, isso é uma interpretação da frase, mas a frase é dita por um personagem do último conto de Olhos d'Água. A gente combinamos de não morrer. Eu quis fazer uma concordância semântica e não gramatical. E aí, como a gente combinamos de não morrer, nós estamos aqui. Obrigada. Avisa. Eu também fiz isso conscientemente, assim, né? Autorizada pela senhora. Gente, nós temos tempo para perguntas. Vejam. Eu só não sei se as perguntas já foram confeccionadas. Eu acredito que elas já existem há muito tempo. Só pede assim. Não é... Não está escrito. Não está escrito. Vai ser microfone. E quem vai levar o microfone? E qual vai ser o critério? Uma, duas... Vamos dividir, menino. Pessoal, rapidinho. Oi, Conceição, sua bênção. Estou aqui. Cadê? Aqui, na sua frente. A luz impede. Tá. É porque minhas vistas estão... O nome da mesa de hoje é Anotações, né, de um Brasil que Arde. Tá para a senhora, que a senhora trouxesse reflexões sobre a memória e o que a sua literatura faz arder e o que a gente precisa lembrar e esquecer desse Brasil tão quente. Eu posso responder uma por uma, porque na terceira eu já perdi. Tá. Para o nosso texto, que não é só memória, né? É um texto também que tem muito de ficção. E eu digo, aonde a história é ciência, onde a história é ciência esqueceu, e a história não esquece, a história ela elege. Então, onde a história é ciência, deixou de eleger fatos relativos à história dos africanos e seus descendentes no Brasil, a literatura entra nesse espaço, né? A literatura entra com a sua ficção. E acho que o livro mais notável, a obra que comprova isso, é justamente o da Ana Gonçalves, né? Que é um defeito de cor. Então, é preciso criar a ficção para ocupar esses vazios. E, no plano individual, a pessoa, né, que trabalha com memória e coisa e tal, eu acho que entre o esquecer e o lembrar, a ficção entra. Ela entra como escolha, ela entra para nos salvar. E tem também na sociedade brasileira, eu acho que talvez essa memória que a gente traz, né, essa memória de povos escravizados e subalternizados, que arde, né, que arde na Constituição da nossa nacionalidade, que nos queima. Mas, ao mesmo tempo, o fogo
é algo que queima, mas é algo que purifica. Então, eu acho que essa ardência que nós trazemos é uma ardência que nos coloca no campo da luta e que nos coloca também no campo da crença, nos coloca também no campo da esperança, nos coloca, antes de tudo, no campo da ação. E acho que, mais do que nunca, como brasileiros, em todos os lugares que nós ocupamos, desde os espaços, por exemplo, aqui hoje, eu sei que eu estou muito no espaço de uma mídia que já está sacramentada aqui no Brasil. Então, desde o espaço da mídia, no espaço das escolas, onde a gente trabalha, no espaço da saúde, no espaço do magistério, no espaço da arte, né? No caso aqui nós estamos falando da literatura, eu acho que a gente também tem que se imbuir desse fogo que dizima, mas desse fogo também que purifica, né? Desse fogo que, ao purificar também, eles nos faz renascer como fênix. Então, eu acho que a gente está nesse renascimento, né? Está o tempo todo renascendo, né? Como fênix mesmo, apesar do fogo, ou com o fogo também que nos consome e que também nos vivifica. Alô, senhora Conceição. Estou chorando aqui, emocionada. Vim lá de Floripa. Quem está falando? Eu gosto Sou de eu aqui, a loira grandona aqui. Tá. Oi. Te vi. Estou chorando de emocionada. Não é a primeira vez que eu vejo uma fala sua. Vim lá de Floripa. Estou chorando e honrada. Enfim, obrigada pela sua escrita, pela sua existência. Muito obrigada. Tu falou de Ponciá Vicêncio, né? Que tinha algumas críticas, algumas ressalvas. Eu caí de 4 para aquele livro, né? E uma coisa que eu queria perguntar para a senhora é sobre o processo criativo. Não sei se a senhora responde pontualmente ou... Tem uma cena em Ponciá Vicêncio que ela chega na Praça da Sé, em São Paulo, na igreja da Praça da Sé, em São Paulo, com as pessoas em situação de rua. E as crianças brincando, né? E daí começa a vir o frio de São Paulo. E, de repente, a senhora descreve que a porta da igreja está fechada. E que a Ponciá olha por baixo e fala, gente, mas as pessoas em situação de rua, nós dormimos aqui no frio e a igreja com velas acesas. Aquilo ali me apavorou de um jeito. E eu achei tão genial. E a pergunta é, de onde é que vem tudo isso? Pois mas o que eu achei mais genial agora foi como o texto literário, aí no caso de Ponciá Vicêncio, como você conseguiu concretizar esse texto, inclusive no espaço que você define como a Praça da Sé, né? Como esse texto ele tem uma relação profunda com a realidade. Porque, quando eu escrevi, eu não pensei em Praça da Sé. Não tá, mas eu acho ótimo eu acho, né? Agora sim. Eu acho muito bom que esse texto, né, apesar da poeticidade que o texto que todo mundo diz que tem, mas ele não é um texto desgarrado da vida. Que bom que você tenha, porque isso é uma mulher que chega na porta de uma igreja, que pode ser São Paulo, Belo Horizonte, né? Sei lá onde, mas que bom. Então, é um texto que está comprometido com uma realidade sem definir que espaço é esse. Que bom. Bom, da onde vem isso tudo? Muito vem da invenção. Tá? Porque todo mundo fala... O negócio é o seguinte, né? Eu tenho dito também, o escritor, a escritora, é um grande fofoqueiro. A gente fica verdade. escutando histórias, só que ninguém vai falar, você é uma fofoqueira, né? O Ratum é um grande fofoqueiro, né? Ninguém vai falar isso. Mas nós somos fofoqueiros.
Então, fica escutando muita coisa. Muito. Poxa, a Vicência é um livro que traz uma memória da escravização, que é uma memória que eu ouvi na minha família o tempo todo. Mas traz também a própria Belisa, né? Então, tem várias passagens ali que é criação pura. É mentira. Tá? E aí, que bom que as pessoas acham que estava lá, que a Pociá estava lá na Praça da Sé. Que bom, obrigada. É o famoso telefone sem fio, né, dona Conceição? A Ponciá estava na porta da igreja. Olha, era na Praça da Sé. Pessoal, mais uma pergunta. Uma. Boa noite, gente. Boa noite, Conceição. Muito bom te ver mais uma vez hoje. E vocês duas falaram, e eu vejo muito a imagem de vocês duas aí, nessa troca das gerações. Então, todo o silenciamento que foi provocado, toda a subalternidade que as nossas mais velhas, que a minha mãe passou, que a sua avó passou, que nós passamos, tudo isso nos potencializa para estar aqui hoje. Então, esse passado de resistência, ele tem que continuar potencializando a nossa luta. E essa juventude, vocês têm muito mais possibilidades do que nós. Então, vocês têm que se agarrar a essa herança e pensando também numa nova geração que vocês vão construir um dia. E eu acho que outra coisa importantíssima é a gente não perder essa noção de coletividade. Porque sozinhos é muito bonito fazer uma carreira, é lindo de morrer. Mas sozinhos essa sociedade nos engole. Entende? Uma trajetória individual é lógico que você vai trabalhar para manter o seu emprego, você vai trabalhar para comprar um carro, né? É lógico, acho que, inclusive, nessa sociedade que nós vivemos, não tem como você ficar livre desses desejos. Mas a nossa vitória pessoal só faz sentido se repercutir no coletivo. Acho que a gente não pode perder. E tem várias maneiras de repercutir no coletivo, dentro do seu próprio trabalho. Então, hoje também eu acho que a juventude vocês não podem perder isso de perspectiva. E quando eu falo que isso é muito real, porque a nossa presença hoje aqui, essa diversidade que a Flip hoje nos oferece, isso foi construído dentro do coletivo. Foi uma carta que Giovanni escreve, que nós e outras mulheres e outras intelectuais negras assumimos essa carta como nossa. Foi uma crítica em conjunto, não adiantava nada eu ir lá falar, mas a gente não tem, quer dizer, ia só falar. Aí era capaz de me oferecerem um lugar, porque tem isso também. A gente tem que ter muito cuidado, e aliás, Ana Maria Gonçalves também fala isso, a gente não quer ser só representatividade. Ou elege a gente quer saber e como vai ser para o futuro, né? Então, a gente ficar muito atenta também para não se encantar com o canto da sereia e achar que, não, eu cheguei lá, que o tempo todo eu fico me perguntando que lá é esse, né? Eu cheguei lá porque eu sou a boa, porque eu estudei, porque eu fiz, porque isso reforça o discurso da meritocracia, entende? E a gente sabe o que é o discurso da meritocracia, então é estar sempre atenta com as demandas do coletivo. E isso pode estar independente de estar no movimento de mulheres, de estar no movimento negro, isso você pode começar dentro da sua própria célula de trabalho, de estudo, entende? Que bom que você...